Graça e paz, amado irmão, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero nesta tarde convidá-los a estar meditando comigo no texto que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, do versículo 35 ao 41, onde diz assim a palavra de Deus. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meu amado irmão, eu quero convidá-lo a estar meditando neste louvor que agora nós iremos cantar. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim eu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível
prevalecer. Deus do impossível, Deus do impossível, Deus do impossível, aleluia, Deus do impossível. Meus amados e queridos irmãos, muitas vezes as nossas vidas estão semelhantes aos fatos que nós acabamos de ouvir pela letra deste louvor. Quando atravessamos as tempestades da nossa vida, tudo parece nos dizer que não, o mar parece muitas vezes que não vai se abrir. Mas então precisamos nos lembrar, meu amado irmão, minha amada irmã, de que em toda a nossa caminhada, em todo o nosso trajeto, assim como nos afirma a letra do louvor, Jesus está conosco e Ele se levanta em nosso favor. O versículo de número 35 diz que naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. Naquele dia, meus amados, faz referência a um dia como outro qualquer, em que o Senhor Jesus e os seus discípulos estavam a percorrer cidades, vilarejos, aldeias e ensinavam a palavra do Senhor e ensinava tudo acerca do reino de Deus. E no cair da tarde, meu amado irmão, ou em outras palavras, no final daquele dia, o Senhor Jesus dá uma ordem a seus discípulos para que passassem para outra margem do mar. Jesus fazia referência à região conhecida como Gadara, local no qual havia um homem possesso. No verso 36 diz a palavra, meu amado irmão, e eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Naquela hora, meus amados, sob a ordem do Senhor Jesus Cristo, os seus discípulos despediram então a multidão que o acompanhava, bem como o ouvia falar acerca do reino de Deus, e então tomaram um barco para atravessar o mar e chegar a outra margem. Os discípulos, meus amados, de Jesus, bem como os outros barcos que o seguiam, os quais a palavra não nos dizem, não nos fala quem sejam eles, estavam acostumados com esse trajeto. Até porque grande parte, meu irmão, minha irmã, dos seus discípulos vinham da atividade pesqueira. Entretanto, eles não esperavam o que estava por vir logo após o início daquela viagem. No versículo de número 37, a palavra do Senhor nos fala que, ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Meus amados e queridos irmãos, as tempestades, elas não mandam telegrama, elas não mandam torpedo, elas não mandam mensagem avisando quando, onde e a que horas vão chegar nas nossas vidas. O relato, meus amados, deixa bem claro que a tempestade se levantou de uma hora para outra, sem avisar, e quando deram por si, já estavam no epicentro da mesma. Ou, em outras palavras, já estavam presos no meio daquela grande tempestade que se levantava contra eles. O historiador, meus amados, William Barclay, relata que o mar da Galileia, o mar ao qual Jesus e seus discípulos se encontravam naquele fatídico dia, era conhecido por suas tempestades. O mar da Galileia, meus amados, é um lago de águas doces, de 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura, a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo e cercado de montanhas por 3 lados, que tem até 300 metros de altura. Os ventos gelados do Monte Hermon, que tem 2.790 metros de altura,
coberto de neve durante todo o ano. Algumas vezes descem com fúria dessa região alcantilada e sopram com violência, encurralados pelos montes, caindo então sobre o lago, encrespando as ondas e provocando então terríveis tempestades. O barco, meus amados, como diz a palavra de Deus, já estava a ponto de encher-se de água. Tamanha era a tempestade que havia se levantado contra eles. Semelhantemente àqueles fatos daquele dia, meus amados, muitas vezes acontece nas nossas vidas. As circunstâncias chegam sem nenhum aviso, nem tampouco sinais, e quando nos apercebemos, já estamos no meio da tempestade, no meio da grande tempestade das nossas vidas, a ponto de naufragar. Tamanha é a fúria, tamanha é a violência com que o vento se arroja sobre as nossas vidas, com que a tempestade se levanta contra nós. Meus amados, essa é justamente a primeira lição que nós podemos retirar desta passagem. As tempestades, mais cedo ou mais tarde, elas chegam nas nossas vidas sem aviso ou até mesmo sinais. E quando nos damos por conta, já estamos no meio dos ventos avassaladores. Portanto, meus amados e queridos irmãos, não espere que as tempestades das nossas vidas mandem um aviso, uma mensagem, um torpedo, porque isso não acontecerá. Mas nos preparemos, estejamos prontos e preparados para recebê-las, vigilantes e prontos no Senhor. O versículo de número 38, meu amado irmão, minha amada irmã, fala que e Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Então eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Este relato, meus amados, acontecimentos daquele dia é de um todo semelhante aos fatos que muitas vezes acontecem nas nossas vidas em muitos momentos. Pois, meus amados, vez ou outra, também nós somos surpreendidos por essas tempestades e muitas vezes fazemos a mesma indagação que os discípulos do Senhor Jesus fez naquele dia: Mestre, não te importa que pereçamos? Será mesmo, meus amados, que o Senhor Jesus também foi pego de surpresa por aquela tempestade repentina? Ou será mesmo que ele não se importava com o que pudesse acontecer aos seus discípulos? Será que o Senhor teria mesmo o chamado para uma missão suicida na qual nem ele mesmo poderia prever? Os discípulos, meus amados, de Jesus estavam aterrorizados com todos os acontecimentos que os cercavam. Com toda certeza, eles nunca antes haviam presenciado uma tempestade tal como aquela daquele dia. Mesmo sendo o mar da Galileia famoso pelas suas tempestades, o sentimento, meus amados, que os discípulos de Jesus tinham naquele dia era o mesmo que nós, em muitos momentos das nossas vidas, também sentimos. Ou seja, está tudo acabado. Não tem saída para tudo o que está acontecendo. É de fato o meu fim. Acabou. A palavra de Deus, meus amados, nos diz que não se vendem 2 pardais por um aze, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não tem mais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Em outras palavras, meus amados irmãos, tudo está debaixo da vontade e do controle de Deus. Aquela tempestade sobreveio naquele dia porque o Senhor nosso Deus assim permitiu. Da mesma forma que todas as tempestades, todas as coisas que sobrevêm em nossas vidas, todas elas são permissão de Deus. Essa é a segunda lição que nós tiramos desta passagem. Não pense que o Senhor não se importa com o que está acontecendo com você. Até porque se Ele não estivesse no controle,
com toda certeza a sua vida já teria sido ceifada pelas diversas tempestades que você já atravessou. No versículo de número 39, meus amados, a palavra de Deus vai nos dizer: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Meus amados e queridos irmãos, as tempestades, todas elas, são sazonais. Em outras palavras, da mesma forma como elas vêm para as nossas vidas, elas também se vão. Não há tempestade, meu amado irmão, que permaneça eternamente em nossas vidas. Elas têm um tempo determinado, bem como um propósito determinado por Deus para todas as nossas vidas. A sua adoração, meu amado irmão, dependerá muito da nossa capacidade de percebermos a vontade de Deus na nossa vida. Quanto mais relutante nós formos em reconhecer a vontade de Deus, mais ela se estenderá nas nossas vidas. Mas uma coisa é certa, como nos diz a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Em outras palavras, meus irmãos, é justamente nos momentos de tempestades que o Senhor também tem nos enviado todos os meios e recursos para que possamos resistir a todas elas. Eu gostaria de finalizar trazendo aqui, meu amado irmão, uma fábula, a fábula do rei e do súdito. E diz assim: havia um súdito que dizia sempre para o rei que Deus é bom. Um dia saíram para caçar e um animal feroz atacou o rei e ele perdeu o dedo midinho. O súdito ainda assim disse ao rei: Deus é bom. O rei, indignado, mandou prender o súdito. Noutra caçada, o rei foi capturado por índios antropófagos, ou seja, canibais. Na hora do sacrifício, o cacique percebeu que ele era imperfeito, porque lhe faltava um dedo. O rei foi solto e chegou para o súdito e disse-lhe: é verdade, Deus é bom, mas por que então eu te mandei para a prisão? O súdito, meus amados, naquele momento respondeu ao seu rei: porque se eu estivesse contigo, seria eu quem seria sacrificado. Esta, meus amados irmãos, é a terceira e última lição que nós podemos tirar desse texto. Toda tempestade que sobrevém em nossas vidas, ela tem um propósito de Deus. Entretanto, este mesmo Deus, ele nos suprirá a força necessária para que possamos suportá-las. Que Deus, meu amado irmão, te abençoe a atravessar a todas essas tempestades, te dando a força necessária, te dando a motivação, te dando o ânimo, te dando o encorajamento que você precisa para enfrentar toda e qualquer circunstância da tua vida. Mas eu quero finalizar orando com você nesse momento. Grandioso Deus e eterno Pai, é certo, ó Deus, que muitas têm sido as tempestades, ó Senhor, que se levantam contra as nossas vidas. Os ventos se arrojam, ó Deus, contra nós. O mar, meu Pai, tem crescido, as ondas têm se encapelado, ó Deus, de modo que às vezes estamos a ponto de naufragar. Mas aprendemos, ó Deus, com a Tua palavra, com o Teu ensinamento, de que muitas vezes nós somos tímidos, ó Deus. Jesus pergunta aos seus discípulos: ora, por que sois assim tão tímidos?
Precisamos, ó Pai, sermos alimentados e encorajados. Precisamos, ó Deus, da Tua ajuda, ó Deus, para que a nossa pequena fé, ela possa crescer. Ela possa, ó Deus, nos dar a certeza e a segurança que todos nós precisamos nesse momento, ó Deus. Portanto, ó Pai,